Estava na sua hora de almoço. Um dia atarefado naquele pequeno café, ao virar da esquina de uma grande avenida. Multidões passavam todos os dias na correria para o almoço. Desenfreados, porque o tempo corria mais do que eles. E ela, lá seguia focada a atender tantos pedidos. Era como uma máquina naquele pequeno intervalo do seu dia. O mais movimentado. Até chegar a sua hora de almoço. Já desfasada do resto da multidão. Fora dos ritmos mundanos. Sentou-se, finalmente. Respirou fundo. Os ombros descaíram. Como quem descomprime uma tensão de anos. Tinha escolhido a sopa do dia e a sua sandes favorita. Engolfava a sopa porque também o seu tempo corria mais do que ela. Levemente sentia o sabor da sopa. Este escapava-se entre as colheradas rápidas. Entretanto, sentiu algo estranho. As mãos começaram a enrijecer. Não sabia o que estava a acontecer. Tinha tido sempre força nas mãos. A confusão instalou-se na sua cabeça. O que era aquilo? O coração agitou-se. Lentamente, a força das mãos desaparecia. Já não era capaz de segurar a colher na sua mão. Era como se, de repente, a colher pesasse toneladas. Assustada, tentou abanar as mãos, como quem quer livrar-se de algo que se colou aos dedos. Levantou-se e foi aos lavabos. Abriu a torneira e deixou a água escorrer nas suas mãos. Deixou-as debaixo de água até estas ficarem dormentes. Talvez, as mãos só precisassem de uma pausa. Fechou os olhos. Como uma oração aos céus para que aquilo fosse embora. Ainda tinha o resto do turno para fazer e não se podia dar ao luxo de ficar sem as mãos para trabalhar. Olhou para o relógio. O ponteiro dos minutos estava rapidamente a chegar à meia hora. E a partir dali, reiniciava a segunda jornada do seu dia de trabalho. Olhou de novo para as mãos, antes de se atrever a mexê-las. Como se por magia, aquela sensação tivesse passado. No entanto, as mãos antes esguias pareciam agora ter engrossado. Tentou ao de leve mexer os dedos. Resistiram ao movimento. O coração voltou a acelerar e a mente ficou confusa. O bater na porta despertou-a de novo para o mundo ao redor. Era a sua gerente do outro lado. Abriu a porta. Os seus olhos estavam mais molhados que as suas mãos. A gerente estranhou. Afinal, a empregada estava sempre cheia de energia. Inquiriu o que acontecera. A empregada não conseguiu verbalizar. Olhava para as mãos com os olhos arregalados e um olhar apavorado. A gerente olhou para as mãos da empregada e notou um inchaço e vermelhidão. Será que se tinha magoado? Pensou. Mas, a empregada apenas dissera que surgiu do nada. Estava a almoçar, como todos os dias e, de repente, as mãos deixaram de funcionar. A gerente disse à empregada para ir a uma farmácia e tentar perceber o que podia tomar para a ajudar. E ela assim fez. Foi a uma farmácia e mostrou as mãos. Explicou os sintomas. A farmacêutica achou estranho. Fez uma expressão de dúvida e aconselhou um anti-inflamatório. No entanto, aconselhou a empregada a ir ao médico quanto antes. Ela pegou nos medicamentos como a sua salvação. Tomou-os e esperou ver os efeitos. Voltou ao trabalho e explicou à gerente que tinha tomado os medicamentos aconselhados pela farmacêutica, mas aguardava agora que aquilo passasse. A gerente disse-lhe para evitar as tarefas mais pesadas e depois ir para casa descansar. Assim fez. Quando chegou a casa decidiu descansar. Afinal, tinha a seu cargo a sua vida e precisava de estar totalmente recuperada para poder trabalhar no dia seguinte. A sua colega de casa estava agora de férias e tinha ido passar uma semana fora. Estava sozinha. Deitou-se mais cedo. As mãos ainda doíam, embora não tanto. Felizmente, os medicamentos prescritos pela farmacêutica estavam a resultar. Adormeceu. Sonhou que estava a correr num descampado e, de repente, os seus passos ficaram cada vez mais pesados, até ao ponto de não conseguir correr mais. Tentava acelerar o passo, mas a dor começava a controlar o movimento dos pés, é como se enrijecera por dentro. Como se estivesse a transformar-se em pedra. De súbito, todos os membros começaram a doer e a enrijecer. Confusa, no meio do descampado, ficou como se fosse uma estátua. Não conseguia mover-se. E se tentasse, uma dor horrível instalava-se. Estava ofegante. Exausta. Tentou gritar. Mas, ninguém aparecia. Até que sentiu que o corpo todo petrificara. O medo instalou-se. E nesse momento, acordou. Deu um grito. E aquela dor do sonho passou à realidade. Os seus pés estavam completamente imobilizados e cheios de dor. As suas mãos não fechavam, completamente inchadas. Tentou mexer-se, mas era difícil. Os seus apoios, mãos e pés estavam imobilizados. Não havia a quem chamar. Estava sozinha em casa. Tentou acalmar-se. Respirou fundo. A muito custo, arrastou o corpo da cama. A dor era imensa, mas a necessidade falava mais alto. Precisava chegar de novo aos comprimidos. Arrastou-se até à cozinha. Ainda tinha um copo sobre a banca. Conseguiu pôr água da torneira no copo. Era como se estivesse a tentar mover uma montanha. Felizmente, tinha os comprimidos em casa. Com as duas mãos levou o copo à boca, a muito custo. Como é que um copo pesava 1 tonelada? Conseguiu finalmente tomar os medicamentos.
Arrastou-se até à poltrona da sala e sentou-se. Parecia que tinha feito uma maratona. Estava exausta. A exaustão fê-la adormecer de novo. Acordou com os raios de luz a acariciarem-lhe o rosto. Estremeceu. Que horas seriam? Tinha de ir trabalhar. A cabeça ainda tonta tentou perceber onde estava. Não na sua cama, mas na sala. A memória lembrou-lhe do pesadelo. De repente, olhou para as mãos. Ainda inchadas. Ainda com dor. As mãos que lhe permitiam ganhar a vida. Aterrorizada, percebera que mesmo com a medicação, a dor e a incapacidade não haviam passado. Como ia fazer para trabalhar? Procurou as horas. Já era tarde. Para chegar a tempo teria de se apressar. Mas o corpo impedia-a depressas. Tudo era lento. Cada movimento, antes automático, parecia agora uma equação impossível de resolver. O que lhe estava a acontecer? Não tinha condições para ir trabalhar. Arrastou-se até ao telefone e ligou à gerente. Explicou que não estava melhor. E agora, também os pés teimavam em não mexer. A gerente aconselhou-a a ir ao médico. Assentiu. Ligou ao médico e explicou a sua situação. Não conseguia mexer-se, então o médico disse que ia mais tarde à sua casa para a observar. Horas depois, o médico chegou. Ouviu a sua história e começou a examinar as suas mãos e pés. Fez-lhe muitas perguntas. Concluiu. Era preciso mais exames do hospital. Uma ambulância veio buscá-la e seguiu para o hospital. Lá fizeram vários exames. Passado horas, um médico veio vê-la. Respirou fundo. Tentou trazer a sua humanidade a si. Olhou-a nos olhos e disse-lhe que tinha uma condição que afetava as suas articulações. Era como se as suas células assumissem que o seu corpo era o inimigo e atacavam. O que trazia inflamação e dor. Ela ficou perplexa. Como assim? Ele explicou que não havia causa certa e que não havia cura também. Ela quase que disse faleceu. O coração apertou. A mente ganhou velocidade a tentar perceber o que tudo aquilo significava. Como assim, não tem cura? Teria de viver com isto para sempre. Como ia trabalhar? De repente, uma torrente de lágrimas soltou-se, como a expressão de todas as emoções avassaladoras dentro de si. Como podia a vida mudar de um dia para o outro? Recomendaram repouso, fisioterapia e medicação. Teria agora de mudar de estilo de vida. Dar equilíbrio ao corpo e à mente. Ela sempre fora uma pessoa acelerada. Mas, quem não era nos dias de hoje? Tudo era sempre tão intenso. Agora, era forçada a parar. Desacelerar o passo. Literalmente também. Porque às vezes mal conseguia andar. Já não podia fazer o trabalho que outrora já lhe era tão automático. Tinha sido uma reviravolta na sua vida. E a incerteza que tudo acarretava. Como seria o futuro? Sempre fora independente e agora via-se dependente. A sua colega de casa ficara chocada com esta transformação. Triste de ver uma pessoa tão energética colapsar de repente. Felizmente, a sua colega ajudou em tudo possível para tornar a vida dela o mais facilitada possível. E ela era grata pela sua presença. Depois do choque inicial, ela percebeu que tinha de aprender a lidar com esta sua nova condição. Não adiantava resistir-lhe. Ela seria sua parceira de vida. Então, decidiu trabalhar com ela. Sempre que a condição dava sinal, ela parava e escutava. Que me estás a pedir? Mais repouso. E assim, seguia. Tinha de aprender a dar tempo. A dar um passo de cada vez, em vez de correr desenfreadamente como dantes. Neste passo mais lento, começou a notar coisas que antes se lhe escapavam. A conhecer-se melhor. A apreciar a sua vivência. As pequenas conquistas. Tinha tempo de olhar mais para o que a rodeava. E, sobretudo, ter mais calma, paciência e tolerância consigo própria. Não era fácil, às vezes. A frustração surgia, mas era como um teste. E ela propunha-se ao desafio. Tentava não resistir, mas compreender. E nesse novo ritmo, foi compreendendo que a vida não era um sprint, mas uma maratona. A importância de cada passo. Que a meta era a visão, mas que era em cada passada que esta ficava mais perto. E era na resiliência de cada etapa que as conquistas aconteciam. Assim seguiu. Com mais intenção em cada passo. Um dia de cada vez. Obrigado por assistir. Se gostou da história, subscreva o nosso canal para mais. Gostaríamos de saber o que achou da história nos comentários. Partilhe com os seus amigos. Juntos fazemos chegar a mensagem a quem necessite. Obrigado.